Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93, paz profunda para quem é de paz profunda. Hoje vai ser um programa rapidinho, porque a gente só vai falar sobre o novo financiamento coletivo que a gente está fazendo agora, que nesse exato momento deve estar rolando no Catarse, aqui embaixo. E a gente vai conversar, mas já é um projeto que a Priscila e eu estamos fazendo já desde 2019. Então ele vai completar 5 anos que ele está organizado. Então, vai tratar de 231 portais, mas também de rituais, meditações e feitiços com os arcanos do tarô. Então, para a gente conversar um pouquinho sobre isso, do projeto Mayhem, Rodrigo Lutarque. Salve, pessoal. Quero ver se a gente vai ter os 231 portais e as 231 chaves para abrir os portais, senão a gente vai ficar só olhando. Pedro Pavan tá com a criancinha, dormiu? Pode falar, Pedro Pavan do Reino das Pedras. Salve, salve, meus amigos cristalinos. Falando de portais e multidimensionalidade do universo, eu não poderia trazer alguém diferente do quartzo celestial, que é um cristal que trabalha processos de camadas e camadas e camadas e camadas dos acessos, representando aí todas essas portas sagradas. Então, vamos que vamos. Diretamente do Japão, Robson Belli. Eu quero saber se o Marcelo vai abordar ou não também o uso para entrar em gnose a partir dos 231 portais. Maravilha. Diretamente do Pedra de Afiar, Paulo Jacobina. Fala, galera, tudo bem? Pois é, 22 letras fundação, né? Ele as colocou em um círculo com um muro com 231 portais. Estou bem interessado para saber que projeto é esse que o Marcelo e a Pri fizeram para revelar para a gente esses portais que estão nesse muro. Diretamente do mortesúbita.net, Thiago Tomosauskas. Bom, quem conhece os livros da Priscila e do Marcelo sabe que eles não são contados em páginas, né? E sim em quilos. Então, com certeza, o que o Marcelo preparou aí pra gente vai ser barra pesada e é bom já abrir espaço aí na sua estante para eles. E, por último, mas não menos importante, Rafael Arraes, que também está fazendo parte desse financiamento. Bom, aqui atrás, do outro lado aqui, ó, dá para ver aí? Eu não consigo apontar direito, mas tá aqui, ó, do lado do Capitão América, aqui, ó, tem vários livros aqui, você vê os quilos que ele falou aqui, ó, quanta coisa, vai entrar mais um daqui a pouco. E esse acho que vai ser o primeiro vídeo da internet sobre espiritualidade, falando de portais, que é sério, que não é zoação. Porque, por incrível que pareça, não tem nenhum lugar, nada falando disso, né? A gente pega no Sefer Yetzirah, que falou a primeira vez que ele fala, como o Paulo leu, né? Você tem um grande jardim ladeado de 231 portais, e aí, através desses portais, chamam portais da iniciação, né? E foi um negócio engraçado, porque quando a gente fez o livro de tarô, então essa história começa lá em 2019, quando a gente fez o primeiro financiamento. E quando a gente fez o livro de tarô, a ideia era, a gente fez todas as combinações de maiores com menores. E aí postou, ficou aquele trabuco. E o pessoal perguntou para a Priscila direto, assim, mas e se eu fizer 2 arcanos maiores, o que acontece? Aí a Pri olhou e falou, a gente usa 2 arcanos maiores como feitiçaria. Então você pode usar para fazer os rituais dentro do tarô e magia dentro do tarô, né? E também uma outra coisa legal que é as viagens dos portais que o Rodrigo falou, que é justamente o quê? Você meditar nos arcanos do tarô, né? E aí eu vou citar um livro muito legal que chama Meditações nos 22 Arcanos do Tarô, que é da editora Paulino, se eu não me engano, que é um autor desconhecido, que é um texto do medieval, acho, no fim do medieval, que ele descreve meditações usando as cartas do tarô. Então, você vai chegar com o louco, você vai pôr a carta do louco na sua frente, e aí você vai entrar no estado de gnose alterado, tem todas as instruções, e aí você vai se colocar junto desse louco, por exemplo, do mago. E aí você vai conversar com ele, fazer pergunta, ele vai te trazer uma resposta. Então, através dessas meditações, você consegue aprofundar nesse simbolismo do tarô. Pois bem, aí ela estava escrevendo isso, porque a ideia seria lançar agora. Por que a gente está fazendo esse catarse agora? Porque o livro de tarô está esgotado. Então, esse livro do tarô hermético, ele está, esgotado. E aí a gente ia ter que lançar a 3ª edição.
E aí a gente ia fazer igual de Cabala. Tipo, o material extra que a Pri estava fazendo ia ser feito num livro diferente. Para quem tem a primeira e segunda edição, não precisar comprar tudo de novo. Igual a gente fez com o Rituais da Cabala Hermética, que é um livro que era separado. Mas, enfim. Aí ela estava fazendo as combinações, né? Então, o louco, depois o louco mago, o louco com sacerdotisa, imperatriz, etc. E todas as combinações. Maravilha, tá lá a Priscila trabalhando. Enquanto isso, eu estava estudando o Sefer Yetzirah e dando uma lida no Pardes, que a gente vai fazer o próximo financiamento também. Eu estava falando dos 231 portais. Putz, que era a combinação de letras hebraicas 2 a 2. Então eles falam lá que tem 32 caminhos ou 32 portais de sabedoria, que até a gente já publicou, são os 22 caminhos mais as 10 esferas. Aí você tem os 50 portais debaixo de Biná, que é o Sefirah HaOmer, que aí é até legal que o Rafa está aqui, que é aquele livro dos 49 noites de poesia que ele escreveu, fala exatamente desses 50 portais debaixo de Biná. E aí, finalmente, você tem o mais avançado de todos, que são os tais 231 portais da iniciação, né? Então, deixa eu colocar aqui, só para a gente ter uma ideia. Então, a Priscila estava fazendo meditações com os arcanos do tarô. Então, você se faz uma meditação com 2 arcanos, né? Você colocaria assim, temos o louco e o mago. Então, você pode imaginar, de repente, o louco. Você está num terreno do louco, na montanha, ele está passeando lá com o cachorro dele, o gato, e de repente ele encontra o mago recolhendo seus materiais para fazer suas magias. O que eles conversam? E aí, através dessa conversa, você tem um insight do que é o arcano do louco e do que é o arcano do mago. E aí você pode ter uma outra visão diferente, que seria o mago tá lá na barraquinha dele, com os instrumentos dele, no meio da oficina dele, e de repente entra um cara com uma trouxinha e um cachorro, que é um viajante. E aí esse viajante vai conversar alguma coisa com o mago. Então, o que eles conversam? E aí, através dessas meditações, seria um estudo mais aprofundado do tarô. Que, assim, para quem quer ser tarólogo, mergulhar em autoconhecimento, esses exercícios de duplo arcano maior, eles são maravilhosos para fazer. E, enquanto isso, eu estava cuidando dos portais. Então, o que são os 231 portais? É esse diagrama aqui. Então, você tem todas as letras, né? O Aleph. Aqui, acho que dá para ver meu mouse? Acho que não. Não. Bom, vou fazer o seguinte, então. Indica assim, lá no altinho, a primeira imagem ali é um Aleph. E aí você vai circulando esse mapa, você vai ter as 22 letras do alfabeto hebraico. E aí elas vão se combinar traçando linhas entre elas. Então eles vão fazer combinações de portais de 2 a 2, trabalhando essas informações. Então quando a gente faz uma colocação, eles ficam nesse diagrama. Então a gente começa da direita para a esquerda, lá em cima você vai lá, ó, Aleph Beit, Aleph Gimel, Aleph Dalef, etc., até Aleph Tav. Aí embaixo, Beit de Gimel, até embaixo, que é Shin Tav. E aí vai totalizar 231 portais. Então, pela Cabala Judaica, como é que você medita nisso? Você vai pegar as letras num fundo branco ou um fundo neutro, colocar 2 letras uma do lado da outra, e aí você vai imaginar essas energias. E aí a gente vai ver o que é o Aleph. O Aleph é o sopro de Deus. Então, o sopro de Deus, a criatividade, todo o início, todo o projeto, o ar, etc. O que é Beit? Beit é a casa de Deus. Então, é a casa de Deus que é animada pelo sopro de Deus. Então, quando você pensa do Aleph dentro do Beit, você está pensando na sua vida, em como você está tocando os seus projetos de vida, aquelas coisas que você constrói, aquilo que você experiencia, vem de uma bênção divina. E você pode meditar também no caminho ao contrário, né, de Beit dentro de Aleph. Então a gente pensaria no que seria a casa de Deus dentro do sopro de Deus. Não seria um local onde você está criando projetos, mas eles estão sempre
sendo abastecidos por criatividade. Então percebe que quando você vai fazendo as meditações dos 231, você aborda todos os arquétipos das letras hebraicas em combinações entre elas. Até aí, maravilha, né? Quando eu falei isso para a Priscila, ela virou e falou assim, putz, mas o que eu estou fazendo é basicamente a mesma coisa, né? E como a gente sabe que as letras do alfabeto hebraico, elas têm uma correspondência com os arcanos, a gente falou, pô, então vamos testar isso daí. As meditações que eu tinha para os arcanos, elas são meditações mais secas, né? Por causa da Cabala Sefardita. Então você medita em cima das letras. Então você pode imaginar também essas letras emanadas em luz, e aí você passa por dentro desses brilhos, e aí você se torna um vaso que você recebe essas luzes. E aí você medita dentro desse resultado desse portal. Por isso que eles chamam de portal das 231 iniciações, porque eles falam que isso aborda praticamente todos os estados de consciência dentro da humanidade. Por isso que é considerado aí um estudo um pouquinho mais avançado de Cabala, né? Vamos dizer assim, um estudo intermediário. Você precisaria já conhecer as letras para isso. E aí a gente decidiu juntar tudo, né? Então eu vou fazer assim, pô, em vez de a gente fazer um livro só de tarô, um livro só de Cabala judaica, por que a gente não faz um livro completo que tenha os feitiços de tarô, as magias que você pode usar com os 2 arcanos, a combinação das meditações entre eles e as combinações entre as letras, né? E aí o livro ficou com quase 600 páginas, né? Porque você multiplica aí 231 vezes 2, mais o como usar o livro, mais o como fazer a magia, mais a meditação, mais as instruções. E aí é um projeto de está sendo feito há mais ou menos 5 anos, né? A gente começou em 2019 e a gente está terminando agora, está arrumando os textos finais, dando as últimas incrementadas, né? Então a Priscila fez 2 ou 3 meditações. Então, por exemplo, no caso, eu escolhi o Bechaim, que chama atenção, né? Que é tipo o diabo e o mago. Então, eles têm a correspondência do planeta Mercúrio e o signo de Capricórnio. Então, isso já é uma chave aí que o Rodrigo falou para você entender esse portal. Quando a gente observa ali o diagrama, e outra coisa massa, avisar que a gente já falou com o Fernando, quem apoiar esse projeto na primeira semana vai ganhar um pano de tarô com esse diagrama dos portais impresso, para você meditar. E ficou a coisa mais linda do mundo, né? Você pensa, imagina essa linha que traça um até o outro. E aí você vai ter o degradê dessas cores, aí eu já entro nos estudos da Golden Dawn. Você vai ter os estudos das 2 letras dentro da árvore e as meditações que você pode fazer para aprofundar. Então, além de tudo, depois, quando a gente estava desenvolvendo isso, a gente percebeu que isso era um oráculo novo. E aí eu não sei se vocês lembram que a gente chegou a entrevistar aqui, que era o Otiot, que era o oráculo das letras hebraicas. Que, na verdade, é um oráculo hebraico que você tira 2 letras e aí você tem a interpretação dessas letras. Então, como a gente já deu a interpretação da letra no livro, então esse livro vai ser um oráculo, além de ser tudo. Então, ele vai ter a meditação dentro dos arcanos, vai ter a meditação dentro das letras, vai ter a meditação de um arcano encontra o outro. Geralmente, entre 6 e 8 meditações. A gente foi montando para cada tipo, para o que você precisar. Aí tem os exercícios práticos de feitiço. Então, para que eu posso usar essa combinação com umas velas, com umas macumba para fazer algum efeito, né, que é a chave para você acionar esse portal. E aí, no final, ficou esse livro gigantesco. Então, deixa eu só explicar aqui. Esse é o que nós vamos fazer, né? Então, é o Tarô Hermético 3ª edição, que vai ser reimpresso. Então, para quem não tem ainda, vai ter já vários bônus para o pessoal que pegar. O Portais da Iniciação, que vai vir junto com o deck. E o deck vai vir com as 22 letras num fundo neutro para você fazer os exercícios de meditação. E a gente tem o Tarô, o Visions, que também estava esgotado, a gente vai mandar reimprimir. Então a pessoa pode fazer o exercício dos arcanos maiores ou com o Visions, ou com qualquer outro deck de tarô, ou com as letras, ou usar tudo isso dentro da sua prática mágica.
Então eu considero aqui que a gente chegou num ponto do mercado onde a gente já tem alunos e estudiosos de tarô e de cabala que já passaram do básico. E agora eles podem se debruçar nesses estudos um pouco mais avançados, né? E aí, aproveitando, eu queria chamar o Raf para falar um pouquinho do Arte e Magia. A gente era para ter lançado no final do ano passado o Bruxaria, né? O André comentou um pouquinho ontem. A gente já entrevistou o Raf sobre esse livro, mas eu queria que ele falasse um pouquinho também. Marcelo, antes de eu falar do meu livro, dá para você voltar naquela tela que tinha as 2 páginas abertas? Pode. Eu acho que é legal falar aqui que as letras na árvore da vida são os caminhos. Lógico que a gente aqui já sabe, mas muita gente pode estar vendo o vídeo, que está ali o desenho ali embaixo, que tem a árvore da vida, são os 2 caminhos ali, né? Que são exatamente as letras. Por isso que são 22 letras hebraicas e 22 caminhos. Só para quem não sabia, assim. E tá vendo ali no diagrama da árvore da vida, está destacado quais são os 2 caminhos correspondentes às letras ali em cima. Eu achei bem legal, assim, visualmente falando, assim, acho que ajuda bastante. Porque, assim, realmente aquele outro diagrama ali com 232 e todo mundo conectado, não dá para a pessoa, às vezes, se guiar muito, né? A letra fica desse tamanho. Mas ali, na vida, fica mais fácil. Você não tem como estudar, porque a meditação tradicional, mas a gente vai ter o panão. Só que com o pano de mesa e as letras hebraicas no papel, você pode colocar uma de cada lado e meditar ali dentro do pano, né? Mas por que tem esse desenho da árvore também? Para o pessoal que está fazendo o ritual, eles poderem ver as velas com as cores certas. E aí, se você tem o livro dos anjos, você já tem as esferas que estão atuando. Então, tem um jeito de usar esse livro junto com os 72 nomes de Deus. Porque, no final das contas, são os anjos que protegem o jardim das romãs, que são guardados pelos 231 portais. Então, tudo é uma coisa só, né? E uma das coisas que está me dando felicidade de fazer esse livro é que depois dele a gente vai ter um público um pouco mais avançado para a gente poder começar a discutir cabala e tarô num nível que não é mais aquele basicão do tipo o que é uma esfera, o que é um caminho, né? E a gente pode avançar para coisas que realmente fazem os rabinos pirarem, que é a parte louca da cabala, que é você conseguir um aprofundamento tão gigante. Quer ver? O exemplo desse aí, que é o Beit Ain, ele pega o Beit, que é o mago, né? E Ain, que é o olho. Então, pelo ponto da cabala judaica, ele é o olho que observa o artífice, né? Então, o diabo dentro do mago, no tarô, seria o olho dentro da casa de Deus. Isso, na cabala judaica, significa que o artífice ele precisa ter o olho prestando atenção nos mínimos detalhes de tudo aquilo que ele faz. Ou seja, você traz para sua vida aquela referência de que qualquer coisa artesanal que você vai fazer, qualquer trabalho que você vai fazer, você tem que estar em constante observação e lapidação. Então, já é uma chave de evolução animal. E ao contrário, você vai ter o mago dentro do olho, tipo a casa de Deus dentro do olho, significa que tudo que você estiver olhando para as outras pessoas e para você não ser tão autocrítico. Ou você não exercer uma autocrítica destrutiva, mas sim construtiva. Então, são 2 pontos que você observa. Quando você vai e quando você vem na letra, ele trabalha com chaves bem diferentes. E chaves que são sempre úteis para o dia a dia. Teoricamente, se você usar esse processo, eu vi um dos exercícios que você abre um par por dia. E é praticamente um oráculo. Ele te dá uma lição de dia, que vai te servir para alguma coisa da sua vida. Por isso que ele chama 231 portais de iniciação. Eu fico feliz por o meu livro estar fazendo parte desse projeto, porque se você que está vendo a gente agora não está entendendo muita coisa, eu acho que o meu livro vai te ajudar bastante. Não que ele também serve, lógico, para quem está entendendo, mas para quem não está entendendo muita coisa até aqui, o meu livro parte justamente assim do princípio, né? Ele partiu, chama Arte e Magia, uma reflexão sobre o caminho, no caso o caminho espiritual, e ele partiu de uma tradução que eu fiz de um artigo muito conhecido do Alan Moore, que chama Fossil Angels, ou Anjos Fósseis, onde ele defende... Para quem não sabe, o Alan Moore, o quadrinista super conhecido, ele também é o maior mago vivo. Acho que muita gente aqui vai concordar comigo, que é o maior mago vivo aí no planeta Terra. E ele teve esse artigo que se tornou lendário, de certa forma, onde ele
ele defende que a magia deve ser mais encarada como arte do que como ciência ou religião. E basicamente ele parte daí. E que, na verdade, a magia não precisa ter regras, mas ela precisa ter resultados que seriam resultados artísticos, né? Você tem que se dedicar àquilo, aquela história de ser mago 24 horas por dia, assim como um artista tem que ser artista o tempo todo, né? Ele não deixa de ser artista quando não está pintando, se ele for um pintor, porque ele está sempre tendo inspirações, né? Ele está sempre observando o mundo e sendo tocado pelo mundo, né? Na própria alma, e a partir dali que ele tem a inspiração artística. E o mago é muito isso também. Então o Alan Moore faz essa defesa ali no artigo dele, né? E aí eu achei que dava para juntar isso com um livro que fosse, primeiro, super legível, assim, que não fosse complicado de ler, e ao mesmo tempo com uma linguagem poética, né? Porque eu sou poeta, então eu sempre acabo botando um pouco de poesia, e dando um resumo geral assim do que é o ocultismo. Então cada capítulo vai falar sobre um tópico do ocultismo. Tem um que fala sobre tarô, por exemplo, né, também. Mas eu começo falando justamente sobre o que é arte, né? Que lá atrás, né, todas as formas de arte eram a grande arte que ficou conhecida como magia, mas lá atrás era tudo junto, né? A filosofia, a ciência, a religião era uma coisa só, assim como as várias formas de arte, né? Escultura, pintura, e teatro, e poesia, e tudo veio lá do princípio. Inclusive o xamanismo, né? Que o André também conhece bastante, então o livro dele vai ser um complemento bom também. O xamanismo é o início disso tudo, né? A gente começou pelo xamanismo, né? Tudo que a gente chama hoje de religião, de magia, de ocultismo, veio lá do xamanismo ancestral e foi se expandindo. Então eu gosto de pensar assim, né, nessa história humana, a gente saindo da região central da África e se espalhando pelo mundo, e ao mesmo tempo isso também, esse xamanismo se espalhando pelo mundo também, e cada local tendo a sua forma, né, de interpretar a realidade, de se relacionar com Deus, que nada mais é do que isso, né? Eu não uso muito esse termo Deus, né, porque as pessoas têm um certo problema com ele. Muitas vezes eu tendo a usar, por exemplo, nesse livro, por exemplo, ele chama o Grande Mistério. Eu já chamei ele de vários outros nomes em outros livros, mas nesse livro especificamente ele chama o Grande Mistério, porque é justamente isso também, é o Grande Mistério, né? E aí, se você não entendeu muita coisa do que estava sendo dito aqui, você vai ler esse livro e no final ele vai ter ainda um guia porque você precisa ler, vai ter os livros do Marcelo que eu já mostrei aqui, né? Vai estar lá no guia também, e muitos outros, né? Se você gosta mais de ciência, se você gosta mais de religião, então vai ter uma dica assim de leitura, e acho que em algum tempo, assim, não vou dizer alguns meses, mas alguns anos, se você nunca ouviu falar de cabala, desse tipo de tarô assim, mais hermético, você vai acabar chegando nesse mesmo ponto que a gente está hoje, né? Porque, sei lá, 15 anos atrás a gente também não sabia muito dessas coisas, 20 anos atrás, sei lá. E eu acho que todo mundo tem essa chance, né, de ser tocado por isso, né? De também entender de fato o que é magia, o que é ser mago 24 horas por dia, por que a gente está nesse caminho, né? Então também é um livro sobre reflexões também sobre tudo isso aí. E assim, o mais importante é que ele foi escrito para ser muito legível, então não tem nem prefácio, você já começa a ler e se você ler 5 minutos e não gostar, eu acho que você talvez não goste do resto, mas se você ler 5, dá uma chance, 5 minutos, eu acho que você vai querer ler até o final. E para quem já está nesse caminho há mais tempo, né? Eu sei que algumas pessoas já estavam nesse caminho há mais tempo, que não estão aqui no boteco, não precisam me elogiar, mas que leram e gostaram muito. Então também indico, porque você, no mínimo, você vai se identificar com o início do seu caminho também, e talvez você tenha uma outra dica ali que te sirva, porque, por exemplo, também fala muito de ciência, tem muitos magos ocultistas que às vezes não estudam tanto ciência e tal, e eu acho que é muito interessante você saber também das divulgações. Sim, eu não sou cientista, mas eu li muito divulgação científica, eu li Carl Sagan, li Brian Greene e outros, então eu consigo trazer isso para dentro desse conceito mais abrangente, né, do ocultismo, e algumas coisas ali acho que vão te interessar se você não ler muito sobre isso também. Acho que é isso, deu para resumir em poucas palavras aí. Tranquilão. A gente pensou, tem a base lá do hermetista, mas a gente fez uma coisa legal dessa vez. Como tinha muita gente que já tinha os outros livros nossos, vocês vão ver para acessar catarse.me/231 portais. E vocês vão ver que tem lá um dos apoios que você escolhe o livro que vai junto com o Portais. Então, se você for mais voltado para Cabala, você pode pegar o Cabala e o Portais de iniciação. Se o teu lance for tarô, você quer entender o tarô, meditações do tarô
feitiços e rituais de tarô, você pode pegar o tarô com os portais. Se você for curtir mais a parada cabalística dos anjos, né? Então você vai usar para feitiço mesmo. Evocação angélica. Você pode pegar o Teurgia e os portais juntos. Então, tudo conversa com todo mundo. É como o Samuel estava me entrevistando uma vez, ele falou, putz, mas é tanto livro diferente. Eu falei, não é, na verdade é um livro só. Mas ele ia ter 3.000 páginas, ia ser difícil de folhear. Então a gente teve que dividir um monte de livro, mas todos eles conversam entre si. E é isso, galera. Hoje foi rapidinho, porque era mais para apresentar para o povo. Tem uma pergunta, né, aproveitando essa apresentação, né, junto com algo que o Raf comentou lá no livro dele, nesse processo de iniciação, né, da sua jornada, que é interessante quando a gente pensa na nossa vida, quando a gente lê coisas do nosso início, nós voltamos ali, nós ressignificamos determinadas coisas, né? E aí, nesse processo meditativo, Marcelo, queria saber se vocês pensaram nisso, ou se tem a previsão de ampliar também, ou caso seja essa função, que é a palavra hebraica, né, que vai significar círculo, dando esse exemplo dos 231 portais, é Galgal. E ele significa círculo, mas também ciclo, né, no sentido de domínio do tempo. E aí você pode falar um pouco para a gente como é que o estudante vai poder entrar em contato com isso e perceber os seus tempos internos também dentro dessas meditações? Isso está no Como Usar Esse Livro. A Pri fez a mesma pergunta. Porque a ideia é que, assim como a gente tem, por exemplo, no Sefer HaOmer, que a gente junta uma galera e faz ali esfera por esfera e vai descendo os 50 portais de Binah, esse exercício com os 231 portais, ele é mais íntimo, porque ele vai pegar, tipo, bem na raiz. Porque como ele é um oráculo, e outra, ele já é um oráculo, tipo, um passo à frente do oráculo, porque ele, ao invés de você pegar um arcano maior e menor e tal, você está pegando 2 arcanos maiores e você está pedindo para autoconhecimento. Então, você está pedindo as chaves para algum portal de algum ciclo. Então, tem um exercício que você, de manhã, você puxa os 2 arcanos, né, dois arcanos, para quem tiver mais facilidade com o tarô, ou no tradicional mesmo, 2 letras hebraicas, e aí você abre o livro e vê a ordem que ela saiu e vê aquela noção, que seria tipo o conselho para o dia. E aí você pode perceber que ali, tipo, aquele conselho vai te ajudar naquele dia. Do mesmo jeito que quando a gente está fazendo Sefer HaOmer, a gente faz o exercício do dia, que é com a esfera, e aí você sempre no dia acontece alguma coisa. E é impressionante, a gente ficou testando isso 1 mês e o treco dá muito certo. E a vantagem é que não tem as coisas ruins, porque mesmo o arcano da torre, por exemplo, do diabo, quando você está lidando com as letras hebraicas, ele não é negativo. Então ele trata, por exemplo, do olho, né, como o diabo, que é a observação, ou os seus altos prazeres, ou uma autossabotagem, ou alguma coisa que você vai conseguir evitar. E a torre, que é o pé, ela tem a ver com a boca, ela é o próprio atanor do alquimista. São as coisas que você precisa destruir para dar passo para frente. Então, mesmo quando cai essa letra, não é uma coisa mais ruinzinha quando você está lendo o tarô, né? E aí a gente fez os exercícios. A Pri fazia com 2 arcanos e eu estava fazendo com as letras. E os resultados são muito impressionantes. Então, ele segue esse processo. E tem um exercício lá que eles falaram, mas eu li num relato só num site, que você faz igual no Sefer HaOmer. Você vai abrir cada dia 2 arcanos e vai fazer 231 dias. Eu achei muito doido esse. Esse eu ainda não me preparei para fazer. Eu falei, vamos ver quem vai ter coragem, né? Mas é uma coisa doida. E aí acho que você entra nesse ciclo. Só que eu acho que só de você usar esse oráculo de letras hebraicas, ele já é um oráculo mais profundo mesmo. Como é que a gente diz? É uma versão expandida do tarô, vamos dizer assim. Perfeito, valeu. É isso aí, gente. Não é isso, povo. A gente gravou meia horinha rápida, só para avisar. Então, para quem chegou agora, vai estar no catarse.me/231 portais. Vai estar só nesse mês de fevereiro. A gente vai fazer 30 dias, porque os livros, como eles já estão praticamente prontos, a gente já quer mandar para a gráfica agora,
para estar entregando isso entre março e abril. Então, a ideia é fazer um financiamento rápido mesmo, para financiar. E, claro, obviamente, se a gente bater as metas, a gente está pensando num monte de prêmio, né? E tem várias ideias. A gente pensou em umas medalhinhas, tem um pôster. Imagina que louco esse pôster com as letras, assim, para pôr na parede. Então, corre lá, apoia a gente, ajuda nós, que é o único jeito de fazer um projeto desse tamanho vingar. É isso, galera. Obrigadão. Vou pedir as considerações finais. Rodrigo Lutarque. Olha, realmente me interessou fazer os 231 portais. Direto e reto. Vamos ver se eu vou dar conta. A última vez que eu fui fazer uma coisa dessa com o Robson no Enochiano, chegou num ponto que não deu. É complicado. Mas... E aí é a sua vida, né? Você tem que lembrar que o último dos portais é julgamento imundo. Então, Nossa. É o que ele está trazendo, é a chamada iniciação, né? O Tav e o Shin. Então ele está trazendo justamente o fogo da iniciação final da rodada, né? É umas coisas bacanas. Mas é só legal, quem está em casa, você pode imaginar só. Pensa assim, imagina que louco, pega 2 arcanos do tarô maiores e olha eles. Agora, tipo, imagina aqueles 2 personagens se encontrando. Então, cara, como é que é o encontro do diabo com a justiça? Ou como é que é o encontro, sei lá, do imperador com a imperatriz? Eles vão se encontrar lá no castelo, no trono do imperador, ou eles vão se encontrar lá no campo, onde a imperatriz reina? Isso já dá meditações. E eu sei que o Rafa Reis é poeta, ele gosta de escrever. Do Sefer HaOmer, ele vai escrever 231 poemas. Porque cada poeminha dá uma página de texto, cara. Você se empolga, você começa a viajar, e aí os personagens conversam com você. E aí eles te dão resposta do problema que você estava pensando. Você está com um problema na tua vida, você vai fazer esse oráculo. Você tirou essas 2 cartas, mergulha nas cartas, os 2 personagens vão te responder aquela dúvida. Então, dá texto, poema, é uma coisa louca. Quando eu estava estudando tarô com o Marcelo, que eu por acaso entrei numa aula de tarô dele, e eu achava que tarô era uma coisa meio boba, assim, só para prever o futuro naquela época, né? E aí eu vi ele falando lá sobre o Luke, o mago, e vi falando de arte, né? Eu sou formado em belas artes, eu falei, nossa, então o tarô é isso. Eu falei, pô, então o tarô é uma coisa foda, eu nunca tinha percebido. E aí eu comecei já a imaginar, né, o meu tarô. E aí quando o meu tarô eu não completei, tá? Porque era uma parceria com o ilustrador, o Roy Mesquita, não deu para terminar. Mas no começo eu me lembro claramente que eu já imaginava por exemplo, o Louco e o Mago. Eu já imaginava, não eles conversando, claro, mas no mesmo cenário, sabe? Tipo, eu já vi eles no mesmo cenário. Então, as cartas desse tarô, o tarô da reflexão que a gente começou a fazer, eles, se vocês forem ver lá, tem uma conexão de cenário mesmo, porque para mim estava todo mundo, tipo, no mesmo local, assim, geográfico. Sabe? Então, tem um pouco disso aí. Só que eles não se encontraram porque eu não sabia dessa história daí, né? Mas é bem interessante. Esse é o exercício mais... É o próximo exercício. Depois que você fez a meditação nos 22 arcanos, isso era coisa. Mas pensa que louco, cara. Você tem lá, sei lá, a temperança, que é aquele anjo enorme. Ela encontra o anjo do julgamento. O que esses 2 anjos conversam? Eu sei que porque a gente fez um mês de teste, né, onde a gente ia fazendo esses exercícios, e cada meditação é uma experiência. É uma coisa diferentona. Pedro Pavan, suas considerações. Eu sou um cara meio suspeito para falar desse assunto, porque depois que eu descobri o HKT, ele é fruto de experimentações, meditações, leituras e práticas assim super, super, super frequentes. Então, poder ampliar isso daí nessas 231 portais, com certeza vão ser experiências assim transcendentais. Então, já estou ansiosíssimo. Vamos que vamos! Robson Belli, suas considerações finais. Finalmente, a galera do Brasil vai estar recebendo material para poder começar a conversar sobre cabala intermediária. Olha só. Muito bom. Vai ser muito legal o pessoal estar conhecendo esse material, tendo essa abordagem agora em mãos, o uso das letras hebraicas, das cartas do tarô. E parabéns, Marcelo e Priscila. A Pri nunca aparece, devia estar aqui também no lançamento, né? Mas parabéns, Priscila, se você ver esse vídeo. Então, assim,
Parabéns a vocês dois e muito obrigado por brindar o Brasil com mais essa obra maravilhosa. Joia. Paulo Jacobina, considerações finais. Primeiro, dar os parabéns para você e para a Pri, né, como o Robson colocou, e dizer que estou muito animado com a vinda desse livro, porque eu já faço uma meditação bem parecida, né, em relação a isso, e acredito que com esse material eu vou conseguir ampliar ainda mais as referências que eu vou ter para conseguir fazer essa minha meditação diária em cima das letras hebraicas. Conto com todo mundo para contribuir com essa campanha, para que a gente possa ter cada vez mais divulgação de conteúdo de qualidade no Brasil. E Rafa Reis, suas considerações finais. Bom, eu queria agradecer por ter me convidado para fazer parte do financiamento e agradecer por ter feito mais esse projeto. E daqui a pouco, assim, a minha gente vai ficar com mais um livro preto ali perto do Capitão América. Só isso que eu tenho para falar. Apoiem. Valeu. Tiago Tomosalska, suas considerações. Bom, fabuloso, né? Acho que ficou todo mundo interessado no livro. E só para dizer uma coisa a mais, os livros do Marcelo e da Priscila, apesar de eles serem extensos, todos são extensos sempre, né? São bem volumosos, eles não são só teóricos, são sempre coisas bastante práticas, e esse parece que é ainda mais, né? Então, isso o pessoal pode se assustar por ser um livro muito grande, mas ele é grande não só na teoria, ele é grande nas coisas que você vai tirar dele. Então, com certeza vai ser um sucesso, Marcelo. O pessoal que a gente passou uns PDF para eles olharem, como a gente dá tipo 6 a 8 meditações, você multiplica 6 a 8 por 231, e cada meditação é praticamente uma história e uma anotação no seu diário mágico. Porque só de eu contar para vocês como seria o encontro do mago com o diabo. Tipo, o mago está sentado na sua mesa com seus instrumentos ou fazendo uma evocação grimorial e de repente aparece o diabo. O que acontece? Já dá pelo menos umas páginas aí, se você for um Alan Moore, dá um livro inteiro, só esse encontro. E o reverso também acontece. Você tem o diabo lá com seus 2 escravos amarrados e tal, e o mago chega. Ele vai fazer o quê? Ele vai negociar com o diabo? Ele vai libertar esses 2 carinhas? O que pode acontecer? E aí, quando você começa a viajar nas possibilidades infinitas da arte que o tarô apresenta, já fica uma coisa muito legal. Eu acho que de todos os livros que a gente escreveu, esse acho que é um dos que eu mais gostei, assim. Ele é um dos mais práticos e ele é um dos que mais, eu acho que estimula a imaginação e a intuição de você estar com um contato com aqueles 2 arcanos maiores e eles podem responder coisas. E a Pri, até depois a gente vai entrevistar ela para falar, ela chegou a usar, às vezes, em uma leitura. Então, em vez de fazer as leituras com arcanos menores, ela puxa 2 maiores. Então, no fundo, é um método novo de oráculo. Né? Com as letras hebraicas, eu sei que já seria. Mas com o tarô também funciona. E, às vezes, quando você tira um maior e um menor e fica com aquela dúvida ou alguma coisa assim, você pode colocar um maior em cima. E aí você vai esmiuçar. Então, para quem é tarólogo, gosta de tarô, ele vai abrir infinitos campos de possibilidades. É isso, galera. Brigadão por ter participado hoje. Para você que está assistindo a gente, catarse.e/231portais. E a gente se vê aí ao longo desse mês, que a gente vai tentar avisar todo mundo. E para quem está assistindo, muito agradecido, e a gente se vê aí no próximo Boteco dos Illuminati.